Bacana demais, estamos de volta com a Semana Esporte. Estamos aqui falando do intervalo dos bastidores do futebol, né, de muita que tem de história que o Jorginho e o Flávio Anselmo, né? Ficaria aqui um mês falando sem sair do ar, né? E certamente não contaria nem metade dessas histórias. Bom, o Pedro Marreta, grande atleticano, está nos acompanhando, está dizendo aqui que a família Arsenal está de luto pela perda aí dos dois familiares do André Schalab, como já dissemos aqui ontem, no segundo bloco. Está dizendo que, para que o nosso amigo e companheiro tenha força, tenha fé nesse momento de dificuldades, são os votos aí do Pedro Marreta e da Cristina, né? Desse casal sensacional que está nos acompanhando. E o André, mais uma vez, mandou um recado aqui, agradecendo ao Flávio, ao Jorge e a todos, né? Pelas condolências e também pelas palavras. Bom, seguinte, vamos falar do Cruzeiro agora. O David, como todos já sabem, nós já anunciamos também aqui ontem, não é mais técnico do Cruzeiro. A diretoria cruzeirense, né, se reuniu e o David não foi uma coletiva, ele fez um pronunciamento de despedida lá na Toca da Raposa. Vamos ver? Na minha carreira, começando, então agradeço ao torcedor que, quando soube da minha efetivação, me apoiou, né, 100%. Agradecer ao Dr. Gilvan, que não é fácil, né, ele ter aquela atitude de efetivar um treinador jovem, sabendo que ia ter, né, muitas críticas. Agradecer ao Bruno, que foi um dos responsáveis, né, que bateu no peito também, para me efetivar como auxiliar da casa e depois como treinador. Sou muito grato por tudo isso, Bruno. Ao Thiago, né, que desde quando chegou aqui virou meu companheiro assim, de Toca 2, moramos juntos, depois, virando um ano, cada um foi para suas casas, assim, com a sua família. Ao Guilherme, né, que viajava com a gente, ficava no dia a dia. Aos jogadores que, desde ontem, quando saiu o comunicado, a maioria me ligou e passando mensagem. Isso foi muito gratificante. A comissão técnica, né, todos da Toca 2, e vocês da imprensa, né, que fazem um trabalho de vocês. Às vezes a gente, no dia a dia, né, a gente vem aqui e vocês fazem uma pergunta, a gente tem que responder, às vezes até mal educada, né, então peço desculpa a cada um de vocês se não contribuir, né, com as perguntas, se eu fui mal educado. Mas essa nunca foi a minha intenção, sempre respeitando assim, o trabalho de vocês, né, e vocês sempre respeitando aqui o meu trabalho. Mas no futebol é isso, né? Mas saio de cabeça em pé, né, de cabeça erguida. Como eu falei, que para muitos é o fim, mas para mim é só o começo, assim, de uma carreira brilhante. E fico muito feliz e honrado de ter começado assim, num clube, né, que eu tive que eu tenho uma história, né, como atleta. Então, fiquei muito feliz, assim, agradecido, e em breve, né, se despedir é difícil, mas em breve, o futebol dá muita volta, que nem uma roda gigante, um dia está embaixo, um dia está em cima, e quem sabe um dia, né, assim, voltaremos e podemos escrever uma história brilhante aqui dentro desse clube. Muito bem, com a palavra então Flávio Anselmo e Jorge Mendes Magalhães. Começar com você, Flávio. Despedida aí oficial do David, do Cruzeiro. O garoto, a gente tem que chamar de garoto porque ele é novo, né? Treinador novo. A gente fica com pena, sabe? O cara tem um salário lá, perde o emprego, não sei o quê, essas coisas todas. Mas a gente tem que criticar. Nossa função é elogiar e criticar. E a gente tem que criticar diante dos resultados que o Cruzeiro vem obtendo com a presença do David. Agora, não é o único culpado não, hein? Eu acho que quando se faz uma limpeza, assim, um acerto, assim, tem que mandar todo mundo embora. Do presidente ao porteiro. E não tem que negócio de dois vice-presidentes ali, vamos estar querendo ser diretor, que são dois incompetentes também, tem que correr com eles. Bruno Vicentim, vice-futebol, e o Thiago Escuro, que é diretor de futebol, né? Correr com esse também. O Cruzeiro fez muita bobagem, perdeu
o Valdir Barbosa, um competente de marca maior, podia estar com ele lá como diretor de futebol, porque ele conhece o mundo inteiro, conhece todos. Conhece tudo de Cruzeiro, né, Flávio? Cruzeiro. E depois é o seguinte, foi fazer uma experiência com um rapaz novo que ele poderia ter feito com outro, com o Ney Franco, por exemplo. Eu me lembro que o Perrera disse um dia, quando o Ney Franco adquirir experiência, ele vem treinar o Cruzeiro. Mas vai ganhar experiência quando? Na capacidade, na competência, na cabeça do Zezé Perrera. Ele já treinou o Flamengo, o Botafogo, o São Paulo, né? Seleção de base, já foi campeão. Vitória, São Bahia. Paulo, você falou aí. Tem experiência de sobra, está voltando um curso agora na Europa. Com conquista de títulos em várias dessas equipes que você dirigiu, né? Ganhou um título com Ipatinga dentro do Mineirão. Em cima do Cruzeiro, em 2005, campeão mineiro, em pleno Mineirão lotado. Foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca em 2006 com o Flamengo. Isso. Né? Então, tem know-how, o Ney já tem bagagem. Tá aí. Hoje eu tô listando, inclusive, 9 nomes que estão sendo falados. Na minha coluna é www.flavioanselmo.com.br, que é meu blog. Você entra aí no seu computador, você vai cair direto no meu blog. E eu estou falando exatamente, estou listando. www.flavioanselmo.com.br, tudo junto, sem acento, com letra minúscula. Isso. Bom, pode ser maiúsculo, isso aí não tem problema, não. E o Cruzeiro agora colocou mais um nome, que é o Ricardo Gomes, que é treinador do Botafogo, né? O Ricardo vem realmente realizando um grande trabalho no Botafogo, né? Não só na primeira vez, como agora. Isso, está conseguindo, como diz, né, tirar minhoca no asfalto, né? Porque a equipe do Botafogo não tem grandes estrelas, não tem jogadores renomados e já está aí fazendo boa campanha, volta, né, para a elite do futebol, né? Embora não sirva de parâmetro, mas está decidindo o título carioca, né? Então, o Ricardo vem mostrando aí um grande trabalho. Mas o plano A do Cruzeiro, se não for um colega, e que será, vamos dizer assim, um parceiro, né, nessa decisão do Campeonato Carioca, né, o plano A não é o Ricardo. O plano A do Cruzeiro, em tese, é o Jorginho, né, que é o treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama, que, como o Jorginho vem frisando, o Jorginho nosso aqui, né, o Jorginho do Vasco, seu xará, né, vem fazendo um bom trabalho, mas ele se reciclou também, né? Ele procurou se aperfeiçoar nos últimos anos, depois daquela passagem que não foi de toda ruim pela seleção brasileira. O Brasil teve umas boas conquistas. O Dunga era técnico, como é até hoje, né? Porque já retornou, mas enfim, o Dunga era técnico, o Jorginho era auxiliar técnico até a Copa de 2010. O Jorginho adquiriu uma boa bagagem, deu uma reciclada e está fazendo um bom trabalho, e seria aí o plano A do Cruzeiro. Flávio. O treinador, que até foi indicação minha, foi campeão carioca, campeão com o Cruzeiro, campeão mineiro com o Cruzeiro, ele dizia para mim o seguinte: no botequim... Qual é o nome dele, Flávio? Beber, tomar cerveja, quando bota tonto, não bota tonto, conversa ruim. Ruim Guimarães. Conversa ruim. E a conversa ruim do Cruzeiro vem do presidente. É ela que está botando todo mundo tonto lá. O presidente arrumou uma vez um volante, que todo mundo se lembra disso, ele dizia que tinha que contratar aquele cara, era um colombiano, que era o maior volante que ele já tinha visto jogar. O cara veio para cá, não jogou nada, só jogou uma partida amistosa e foi mandado embora. Agora ele cismou com o Jorginho, e sabe que é difícil tirar. Ele falou que é o melhor treinador do Brasil. É difícil tirar o Jorginho de lá do Vasco. E nada garante que ele está fazendo um grande trabalho no Vasco e conseguirá fazer o mesmo trabalho no Cruzeiro. Já está no Vasco há um certo tempo, né? Entrou aí no retorno do Brasileiro do ano passado. Tem um elenco ali à sua feição, já vem trabalhando ali mais ou menos com aquele pessoal que está correndo também por aí. Quer dizer, chega no Cruzeiro é outra circunstância, gente. Não tem como trazer o treinador, comissão técnica e o elenco junto. Uma coisa depende da outra, né? A mesma besteira que a CBF fez de colocar o Dunga, que ontem deu uma bronca, né, fazendo uma palestra, deu uma bronca nessa troca-troca de treinadores. Quer dizer, nós somos obrigados a engolir esse tal de Dunga, que foi um bom jogador, mas como treinador, um fracasso. Fraco, um treinador fraco. Bom, o Jorginho, o seu xará, a simples chegada, suposta chegada dele ao Cruzeiro,
é a solução para tudo? Ou é mais um caso de treinador que fica 90 dias no clube e acaba deixando? O Muricy lá no Flamengo já estão falando, os bastidores aí de uma possível demissão. Chegou em dezembro, falaram de um trabalho com sequência, de um contrato de 3 anos, agora já se comenta de uma possibilidade, que a princípio é remota, mas existe, de uma demissão. Aí ele tem contrato de 3 anos e, caso se concretize essa demissão, receberia mês por mês esse contrato de 3 anos, o que no total dá 8 milhões. Né? Quer dizer, uma suposta demissão do Muricy representa um impacto de 8 milhões para os cofres de um clube que está pretendendo fazer um trabalho honesto no que se refere à questão financeira. Mas, enfim, né, abri esse preâmbulo para falar do Flamengo aqui, mas o assunto é o Cruzeiro, né? Vamos levar só o Jorginho para ficar lá 90 dias e sair depois. No meio do Brasileirão, não é a solução também, né? É melhor apostar no Ney, como disse o Flávio, até porque o Ney Franco conhece Minas Gerais como ninguém, nosso conterrâneo aqui de Vargem Alegre. Diga lá. Olha, Léo, a questão é o seguinte, quando acontece um erro de planejamento, que foi o que aconteceu no Cruzeiro, no final, né, de 2015, na contratação do David, isso aí já era uma tragédia anunciada, essa questão do David, embora a gente tenha que respeitar que, como jogador de futebol, ele tem uma carreira vitoriosa. E a gente torce para que ele continue essa carreira vitoriosa também como treinador e, como ele bem disse na entrevista. Agora, você trazer o Jorginho, que no meu entendimento hoje também, está como o Tite, é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, está muito bem, o Jorginho já vai pegar o bonde andando, vai pegar um time já em cima do brasileiro, uma equipe cheia de jogadores estrangeiros. Que ele não conhece bem. Que ele não conhece e que os próprios jogadores não conhecem o futebol brasileiro, isso demanda de tempo para que isso possa dar certo, Não se planta um pé de laranja hoje e chupa essa laranja amanhã. Tem tempo de plantar e tempo de colher. Só que no futebol, essa lógica aí ela não existe. Tem que plantar hoje e colher daqui a pouco. Essa que é a grande realidade do nosso futebol. Eu gostaria também de ver o Ney Franco, até em primeiro lugar no Galo. Gostaria de ver no Galo. Para mim, ele tinha que estar no lugar do Aguirre, lá no Galo. Mas gostaria também que o Ney Franco pegasse essa equipe dentro de uma pré-temporada. Aí sim, nós poderíamos ter uma avaliação melhor desse trabalho. Mas o Cruzeiro tem que contratar e tem que contratar com urgência, né, Flávio? Porque o Campeonato Brasileiro está batendo as portas e um treinador assumindo essa semana no Cruzeiro, ele estará praticamente 2 semanas para trabalhar uma equipe. E o jogo de volta do Cruzeiro contra o Campinense pela Copa do Brasil, partida de ida, né, lá em Campina Grande, da Paraíba, ficou empatada por 0-0. O jogo de volta não é nesta quarta, é na próxima quarta, né? Portanto, temos aí mais ou menos uns 8 a 9, 10 dias no total, para que... Não é na próxima quarta. Vai ser o jogo do Cruzeiro com esse time da Paraíba, foi adiado para quinta-feira, porque na quarta-feira o Atlético joga contra o Racing, né? No Seria jogo na de quarta, volta, foi transferido para quinta, para que o Galo receba o Racing, né? Atlético e Racing, o jogo de ida é amanhã, o jogo de volta na próxima semana e vai jogar no Mineirão. Portanto, a partida do Cruzeiro, que seria na quarta, foi transferida para quinta-feira e o Galo sim jogará na quarta contra o Racing. Bem lembrado aí. Se o André estivesse aqui, eu ia pegar no pé dele, né? Falar, ó, limpa o nosso salão de festa, vocês se viram para jogar em outro dia, porque o nosso salão tem que estar pronto para gente. Bem Mas lembrado. ele não está, então não vou ficar calado, não vou falar. Bom, é o seguinte, nosso tempo infelizmente já se esgotou, né? Já se passou aí até mais de 1 hora que estamos no ar com o Semana Esporte. Não vão cortar do meu salário por causa disso. Só nos resta despedir aqui do Flávio e nos despedir também do nosso público e, querendo Deus, a gente está de volta amanhã. Flávio, mais uma vez, um prazer, uma satisfação enorme ter você com a gente aqui, abrilhantando o nosso programa. Volte sempre, a casa é sua. Volte sim, pode deixar. Se quiser voltar amanhã, depois, quem manda é você. Deixa comigo. Bom, Jorginho, um abraço. Grande abraço, Léo, grande abraço, Flávio, grande abraço a todos de casa, até amanhã. Olha, papelão, papelaço, que coisa feia essa coisa do Flamengo lá em Manaus que fez com as criancinhas. Jamais poderia expor a grandeza, a história do Flamengo ao ridículo, como foi feito lá em Manaus no domingo passado no jogo contra o Vasco. Feio, horroroso. Se a gente tiver espaço, Léo, vamos comentar sobre isso, trazer vídeos para mostrar, para chamar a atenção da grandeza que é o Flamengo. Nunca poderia ter ficado exposto ao ridículo como fez
aquelas criancinhas lá. Jamais. Isso não é o Flamengo, não é um sentimento. Eu, humildemente, como um simples cidadão do mundo, um caratinguense, peço perdão e desculpa àquelas criancinhas lá de Manaus e o povo de Manaus pelo aquele vexame que foi feito no domingo passado, no jogo Flamengo e Vasco, ou Vasco e Flamengo. Bom, na verdade foi vexame fora e dentro de campo, né? Porque, para quem não sabe da história, né, os torcedores, as crianças estavam na boca do túnel para entrar em campo com os jogadores, no momento que a equipe entraria em campo aí para iniciar sua partida contra o Vasco, no último domingo lá em Manaus, e aí, né, capitaneados pelo Wallace, né, o possante Wallace, né, de uma fragilidade enorme dentro de campo, está demonstrando aí que tem também essa fragilidade fora dele, e nessa decisão infeliz, eles entraram em campo, fincaram a bandeira no meio do gramado, entraram rapidamente ali os jogadores nem fila indiana e deixaram as crianças para trás, né, as crianças que tinham tanto esse sonho de entrar com seu ídolo em campo. É uma vergonha completa, né, não só dentro como fora de campo. Bom, vamos encerrando então o Semana Esporte de hoje, espero que você tenha gostado. O programa vai ser reprisado à tarde e à noite ao longo da programação e amanhã a partir das 11h20 ao vivo a gente vai estar de volta com mais o Semana Esporte aqui pela TV A Semana. Obrigado mais uma vez ao Flávio Anselmo pela presença e a participação, ao Jorginho também. Um abraço, boa tarde a todos e até amanhã. Tchau!